Agora a gente vai te contar a história do Gustavo Carneiro. Ele é empresário, adora esportes e mora em Uberlândia. Ele recomeça a vida depois de amputar a perna por causa de um câncer. Ele descobriu a doença há 3 anos. Fez químio, rádio e cirurgia. Chegou a pensar que tivesse ficado assim, livre da doença, mas isso não aconteceu. Quer saber como é que ele está encarando essa nova fase da vida? Confira na reportagem. Essa corrida foi muito emocionante para mim, né? Na verdade, ela foi uma corrida de despedida e de retorno. A despedida de uma etapa e ânimo para o começo de outra. Desde que descobriu que precisava amputar a perna, Gustavo demonstrou ser mais forte do que imaginava. A calma e a entrega surpreenderam a todos, a ele mesmo. Desde o dia que eu descobri, né, que eu teria que amputar a perna, foi no início de outubro, no dia 4, eu não lamentei hora nenhuma. Na corrida que antecedeu a cirurgia, emoção e muita gratidão. A minha reação na hora que o médico falou e depois nos dias que se passaram é Deus, para me dar uma tranquilidade tão grande e uma força tão grande que eu tive nesse momento. Então eu não lamentei. A primeira vez que eu tive o contato com a palavra câncer, né, e choca a gente, foi em 2013. Em 2013 eu fiquei muito mais baqueado do que hoje. O primeiro diagnóstico aqui em Uberlândia foi de amputação em 2013. E em 2013 eu fiz a cirurgia em São Paulo, retirei o tumor. E aí eu precisei fazer 5 meses de quimioterapia, todo aquele processo, careca, você fica amarelo, é bem ruim a quimio, né? É bem ruim. Depois de 5 meses de quimio, eu fiz mais 30 dias de radioterapia, terminei o tratamento em dezembro. Então, depois dali eu fiquei fazendo acompanhamentos semestrais, e estava bem confiante que a minha história tinha acabado. 4 anos depois? 4 anos depois, aí descobri, né? Ele voltou e voltou mais forte, né? Por enquanto, o Gustavo está em casa se recuperando da cirurgia. O ânimo ele já tem, mas na verdade há uma fonte para isso: o amor das filhas. Jéssica e Yasmin dividem a atenção do pai, um super pai que tem a vida comemorada por elas. No dia, né, que ele contou, ele me chamou primeiro e foi falar. Só que eu acho que o que eu mais preocupei não foi com talvez ter que amputar, foi com a metástase, né? Então, a gente costuma falar que dos males o menor, né? Assim, graças a Deus é a vida dele contra uma perna só. A cirurgia é recente, algo novo na vida do Gustavo, das filhas, da rotina da casa. Ele já se adapta a cada dia, a levantar, usar as muletas, a descer a escada, a dirigir, a fazer as coisas sozinho. Afinal de contas, a vida continua e os planos também. A vida tem que seguir. A vida vai seguir normal. E eu vejo até melhoras na minha vida. A vida tem que seguir, eu quero voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Não, né, não tem dificuldade para isso. Descer de muleta, poxa, isso é o de menos. Lógico, eu tenho dor, eu não posso ficar muito tempo andando, mas o mínimo que eu posso, vou fazer o que tem que fazer, não vou ficar parado em casa. Isso não está te impedindo de viver? Não, pelo contrário, está me dando mais força. Eu quero mais agora. O fato é que, além da vida seguir, nem tudo o que parece ter mudado, mudou. O olhar de uma criança traduz tudo isso. O que aconteceu com seu pai agora, nos últimos dias? Não mudou. Não mudou? É porque ele continua o mesmo papai de sempre, né? Uhum. Você ama muito seu pai? Tem muito orgulho dele? Sim.
Gustavo, muito obrigada por você compartilhar a sua história com a gente, mostrar a sua família e pode ter certeza que essa história, essa sua força inspira muita gente. E para falar sobre o câncer, eu estou recebendo mais uma vez aqui na salinha do Manhã Total o oncologista Dr. Rogério Araújo aqui comigo. Ele foi um dos responsáveis também pela cirurgia do Gustavo Carneiro, está com a gente, vai falar sobre esse tipo de câncer. Mas antes de falar sobre esse tipo de câncer, que é o sarcoma, não é, doutor Rogério? Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. É isso, prazer. É muito bonito ver essa força de recomeçar, não é? Com certeza, né? O câncer e várias doenças crônicas, né? Eles propiciam isso, a superação, né? De você realmente ter uma coisa terrível, um limãozão bem azedo, Nossa. Né? E você conseguir domar isso e reverter aquilo em benefício, né? E aí cria-se um círculo virtuoso em que eu me alimento com a minha esperança e, ao mesmo tempo, alimento a minha família, meus parentes, né? Não com falsidade, mas com a realidade, né? Uma amputação é algo que choca extremamente, né? Principalmente o câncer, mas como eles comentaram na entrevista, ainda bem que não tinha metástase, né? Então, assim, né? Você sempre tem que pegar algo que poderia ser pior e falar, ó, apesar disso tudo, eu consigo tocar minha vida. E é o que o Gustavo está fazendo muito bem com o apoio da família linda dele. Com certeza. Sarcoma é um tipo de câncer raro? Como é que é isso, doutor Rogério? Só para ter ideia, dos 100 casos, por exemplo, entre 100 casos com câncer, né? Mama, 30 casos, dos 100, 30 seria câncer de mama, 30 próstata, sarcoma em torno de 1 caso a cada 100. Então, é um tumor muito raro. E dentro dessa família sarcoma, você tem um balaio de pelo menos 70, alguns trabalhos falam até 130 subtipos de sarcoma. Por exemplo, tem sarcoma que a grande base dele é genética, né? São pacientes jovens que não têm vícios, não têm histórias que fariam com que predispusesse ao câncer, e a fatalidade. Tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Li-Fraumeni, que é uma mutação em um gene chamado P53. E essas famílias têm tendência a ter muito sarcoma, né? Então, são fatalidades na maioria das vezes. Mas tudo que nos sustenta, osso, músculo, pode dar um tipo de sarcoma, é o tecido de sustentação. Apesar de ser grande, né? É ainda, graças a Deus, um tumor muito raro no dia a dia. Tá? Mas é muito individual. Por exemplo, qual que é o sarcoma mais frequente desses 1%? Qual que seria o sarcoma mais frequente? Seria o lipossarcoma. O que é o lipossarcoma? É o sarcoma das gordurinhas. O tecido adiposo pode dar câncer e aí ele chama-se lipossarcoma. Qual que é a gravidade? Dependendo do local. De repente você tem um lipossarcoma lá dentro do abdômen, lá atrás, difícil acesso. Se você tiver um lipossarcoma no braço, normalmente é um tumor mais tratável, mais curável, como o tipo desse paciente, que foi o leiomiosarcoma, que é um sarcoma muscular que você tem mais acesso, você pode fazer cirurgia. Tentou-se inicialmente uma cirurgia conservadora, preservando o membro, e depois com essa fatalidade realmente partindo para uma amputação. Né? O senhor falou da questão dessas gordurinhas, né? Por isso a obesidade, então, é tão combatida, claro. Mas assim, tem muitos magrinhos que infelizmente desenvolvem o lipossarcoma. Na verdade, os sarcomas é uma entidade que a gente não sabe por que ocorre. Por exemplo, qual que seria o mais famoso e temido sarcoma? É o que a gente chama de sarcoma de Kaposi ou Kaposi, que ele vem muito em pacientes, é um sarcoma que dá na pele, na musculatura dos vasos sanguíneos da pele e das mucosas. Dá muito em paciente portador de HIV. Isso também é um tipo de sarcoma totalmente diferente desse paciente. Tem crianças que sofrem algum tipo de tumor na infância, fazem radioterapia. Então, quando elas viram adultas, 10, 20 anos depois, pode ter um sarcoma também na área irradiada, mas eu acredito que a maioria é uma causa realmente genética que a gente ainda não sabe explicar o porquê. E nesse caso desse sarcoma, né, no caso tipo do Gustavo, tem sintomas, doutor Rogério, ou não? Depende do local dele, se ele tem uma estrutura, se ele cresce, por exemplo, na musculatura, é um tumor muscular. Se ele cresce na musculatura da coxa, é lógico que ele é bem diagnosticado precocemente, né? Mas ele também pode dar internamente. Então, fica difícil o trabalho cirúrgico, porque o sarcoma ele tem que ser tratado
das 3 maneiras clássicas. Primeiro, a ressecção mais ampla possível. Ou seja, cirurgia. Depois, a quimioterapia para combater as possíveis micrometástases que estejam circulando aí no corpo. E ainda um tratamento local mais agressivo que a radioterapia, para evitar alguma recidiva local, que no caso desse paciente não teve o sucesso que a gente esperava. Mas agora é o recomeço. Sim, com certeza. Né? E só para fechar rapidinho, doutor Rogério, não posso deixar o senhor, né, ir embora sem antes falar do Novembro Azul. Mais uma vez, um recado para os nossos amigos. Né? Você viu que você falou que você está de azul, eu estou de preto, né? Eu estou de preto por quê? É coincidência, lógico, mas só brincando. É porque o homem adere muito menos do que o outubro rosa. Outubro rosa, Os né? homens são preconceituosos, não fazem os exames adequados. Né? Então, nosso apelo aí para que todo homem realmente faça como as mulheres, né? A sua vida está na sua mão, pelos seus hábitos, pelas suas atitudes. Então, tem atitude. Esse mês é um mês de reflexão, não só para o câncer de próstata, mas todos os cânceres que dão no homem. Vá ao urologista, faça a sua prevenção, isso é fundamental para a sua vida. É amor por você, então se preocupe, viu? Doutor Rogério Araújo, oncologista conosco aqui hoje, mais uma vez no Manhã Total. Doutor Rogério, obrigada. Eu que agradeço. E boa semana, viu? Você também, Ana. Obrigada. Obrigado.